Graça e paz, queridos, estamos de volta ao vivo para mais uma tarde, mais um momento de muito aprendizado com Deus. Nós estamos ministrando aqui aula de eclesiologia para o CETAP, Seminário Teológico Avivamento Pleno. Estamos gravando essas aulas aqui ao vivo pela página da CEMAP, também por minha página, Pastor Geisiel Santos. Nós já estamos no ar, muitos irmãos já entrando aqui já, sejam todos bem-vindos. Hoje atrasamos aqui um pouco. Nós já estamos ao vivo para mais uma tarde, para mais um momento de muito aprendizado com Deus. Tenho certeza que será uma bênção. O Leonardo aqui de Angra dos Reis entrando conosco também. Deus abençoe. A todos os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos. Você que está assistindo posteriormente pelo YouTube, pelos canais de mídia social, tanto meu pessoal quanto da CEMAP, sejam bem-vindos também. Tá bom? Fica com a gente, assiste até o final. E não deixe de compartilhar, tá bom? Independente de você estar assistindo ao vivo ou de você estar assistindo posteriormente, não deixe de compartilhar. Compartilha, usa a sua rede social aí como meio de divulgação da palavra de Deus, amém? Muitos irmãos já entrando aqui, os nomes já começam a se perder, mas sejam bem-vindos aí, fica com a gente, vamos estar juntinhos aqui até pouco mais do que às 18 horas, para aprendermos da palavra de Deus, estudarmos com essa matéria que é linda, a matéria que estuda a história da igreja, a doutrina da igreja, tudo que envolve a igreja. Nós aprendemos aqui semana passada um pouquinho sobre as representações da igreja, né? A igreja como organização, a igreja como organismo, a igreja como entidade filantrópica e a igreja como a noiva de Cristo. Nós estudamos isso aqui semana passada, foi uma bênção, amém? E hoje nós estudaremos um pouquinho da história da igreja e da doutrina da igreja, amém? Então nós estaremos aí estudando nessas duas vertentes, da história da igreja e da doutrina da igreja. Hoje a minha esposa está administrando com minha página ali, nós estamos transmitindo aqui pela CEMAP, né? E ela está administrando pela minha, então está Geisiel assistindo Geisiel aqui. Minha mãe também assistindo com a gente, acredito que meu pai também, Deus abençoe. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Amém? Os irmãos estão chegando, você que já entrou, avisa aí o pessoal que a gente está aqui junto, que a gente já está ao vivo, certo? Esses primeiros 5 minutinhos a gente sempre dá uma esperada aí para o pessoal chegar, para ninguém perder nada e ser bênção aí para todo mundo, ser bênção para aqueles que chegam depois também, não acabar perdendo conteúdo. Aula de eclesiologia. Hoje é a segunda aula. Você que perdeu a primeira, você pode assistir tanto aqui pelo Facebook, através da página CEMAP Oficial, ou pela minha página PR Geisiel Santos, quanto pelo YouTube, na minha página PR Geisiel Santos. Entra lá, se inscreve, tem centenas de ministrações lá que vão abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com muitas mensagens, estudos bíblicos, que já temos lá à disposição dos irmãos, amém? Você que ainda não se inscreveu na página, se inscreve lá. Semana passada a gente teve um contraponto aqui, eu falei várias vezes para os irmãos fazerem perguntas, falarem alguma coisa que íamos tentar interagir, e acabou que eu não respondi nenhum, porque não subiu nada para mim. Quando encerramos a live, eu constatei que tinha lá mais de 30 comentários, perguntas dos irmãos, e que eu acabei não respondendo, né, aos irmãos que fizeram, porque não subiu aqui para mim ao vivo, tá bom? Então semana passada a gente ficou a desejar aí, tá bom? Falei para os irmãos, olha, façam perguntas, interaja aqui. Os irmãos estavam interagindo, mas por algum motivo que eu não entendi, não subiu para a gente aqui, tá certo? Então hoje, até agora os comentários aqui tá tudo ok, estou tendo acesso, eu espero que não traga. Eu lembro que nos primeiros 15, 20 minutos da semana passada a gente teve acesso naturalmente, depois pararam. Aí eu até achei que o pessoal não estava comentando, não estava interagindo, e só quando encerrou a live foi que eu fui ver que tinha bastante comentários lá, tá bom? Então vamos continuar e continue participando bastante, interaja, comente, compartilhe, vamos fazer essa live juntos para o nosso aprendizado. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história da igreja. A história da igreja, lembrando que nós estamos fazendo nossas lives, essas 4 lives baseadas nessa revista, bom, matéria de eclesiologia, uma encomenda aí especial do CETAP, através do pastor Jorge Costa, né, uma revista da editora Palavra Verdadeira. Nós já temos aqui 32 revistas lançadas
e que estão à disposição aí para escolas bíblicas dominicais, seminário, e que agora estão sendo usadas também. Essa edição número 32 está sendo usada para essas lives que nós estamos fazendo esses dias para os alunos do CETAP. Nós estamos gravando o CETAP, estamos fazendo isso ao vivo para aqueles que já querem assistir, já querem antecipar e interagir conosco, tá certo? Então, a história da igreja, ela começa, na verdade, no coração de Deus. A igreja, ela é profetizada desde o Antigo Testamento. E Jesus, ele vem para implantar isso. Ele vem para fazer esse projeto de Deus acontecer, identificar a sua noiva de uma forma mais clara, de uma forma mais direta aqui na terra, para que as pessoas pudessem entender, né, que ele estava separando um povo para morar no céu. Mas essa história, ela só tem o seu início oficial, digamos assim, aquele dia que bateu o martelo, isso começou no ato de Atos 2, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, ali ao selar daqueles que eram participantes da igreja, a noiva do Cordeiro, os primeiros cristãos. E a partir dali a gente vê os discípulos começarem a pregar, a ganhar novas almas. Já naquele dia, cerca de 3.000 almas se rendem ao Senhor, se juntam ao corpo de Cristo e se espalham para que pudessem levar esse evangelho às suas nações. Então, nós temos o início oficial da igreja não no Calvário. No Calvário, Jesus compra um povo, ele ainda passa mais 40 dias preparando esse povo, e depois que ele sobe ao céu, 10 dias depois, a igreja tem o seu início oficial com a descida do Espírito Santo. Somente a presença do Espírito Santo em nós pode nos selar como igreja, pode nos firmar, nos carimbar como igreja. Então, é justamente a presença do Espírito Santo que nos identifica como cristãos, como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro e como igreja de uma forma geral. Então a igreja tem o seu início ali, ela vai passar por algumas fases. A primeira fase é uma fase de plenitude, onde a igreja está reunida, eles dividem tudo, têm tudo em comum, é só glória, é milagre acontecendo, eles ajuntam para orar e a casa treme, enfim, é uma série de manifestações. A partir dali começam-se as perseguições e inicia-se com a morte de Estevão, e dali não para mais. O próprio Paulo, ele vai arquitetando isso, ele recebe um aval dos sacerdotes para isso, e ele começava as perseguições, das quais ele mesmo se torna vítima posteriormente, conforme ele vai se tornando cristão e vai também entrando no ministério apostólico. Ele se torna vítima das próprias perseguições que ele havia iniciado, e as perseguições, elas prosseguem dali, vai até mais ou menos 312. A igreja nesse período, ela passou por diversas fases ruins mesmo no que tange a perseguição, mas o fervor dela estava intacto. Na igreja, ela foi usada por Nero, por exemplo, como tochas humanas para servir de luminárias na escadaria que subia para o seu palácio. A igreja foi usada como espetáculo, sendo mortos por leões no Coliseu Romano. A igreja foi jogada muitos cristãos jogados dentro de tacho de azeite fervente, colocado dentro de bois de cobres e tocava fogo embaixo para que o crente fosse derretido dentro, esfolados vivos, muitos deles crucificados de cabeça para baixo, crucificados em forma de X, com braços e pernas abertos. Outros tinham suas peles arrancadas e eram pendurados com braços e pernas esticadas e deixados para que os animais comessem. Enfim, os cristãos desses 300 anos, eles passaram por todo tipo de perseguição, todo tipo de perrengue, aquilo que Paulo iniciou e que depois ele se torna vítima da própria perseguição que ele havia iniciado, quando ele por fim se torna também um apóstolo, vai durar por muito tempo, até que em 312 nós temos uma falsa paz acontecendo, que é Constantino declarando-se cristão. Constantino, ele foi interessante porque ele não se declarou cristão, ele se declarou um apoiador da igreja. Ele diz ter visto uma visão em que ele ia vencer a guerra que ele estava guerreando, se ele colocasse as iniciais de Jesus Cristo em latim nos escudos dos soldados. Ele faz isso, ele vence aquela batalha, então ele para de perseguir a igreja.
Mas como se ele não parasse, se não bastasse ele parar de perseguir a igreja, ele era o imperador na ocasião, ele se torna um patrocinador dela, mas para isso ele impõe condições. E a maior condição dele é que ele ia presidir os concílios da igreja dali para frente. Então ele transforma aquelas igrejinhas que se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, nas cavernas, e ele começa a construir templos que até hoje são monumentos nos mais diversos países, e ele constrói templos gigantescos, estrutura de ouro, de prata, coisas gloriosas. Porém, para isso, ele presidia os concílios. E aqueles padres ou pastores, que naquela ocasião começou a ser chamado de padres, né, os bispos, que era a nomenclatura usada até então, né, a igreja ela tinha os diáconos, os evangelistas e os bispos, e quando eles discordavam de Constantino, eles eram mortos, eles apareciam mortos poucos dias depois. Então ele começa a implantar as coisas, ele pega as imagens de deuses egípcios, babilônicos, romanos, gregos, ele precisa colocar esses deuses dentro da igreja. Só que para colocar dentro da igreja as pessoas não aceitariam, então eles pegam essas mesmas imagens. Se você pega as imagens, esculturas da história, você vai ver que a mesma imagem, uma mãe com a criança no colo, isso aí existe desde o Egito Antigo. Então é a mesma imagem que está desde lá atrás, e coloca-se o nome de Maria, atribui-se à criança o nome de Jesus, começa a colocar nomes de apóstolos, nome de mártires, que hoje, se você ler, por exemplo, o livro As Catacumbas de Roma, você vai ver que muitos desses mártires foram nomes escolhidos aleatórios, que nem existiram, histórias inventadas, apesar de muitos terem realmente morrido. Mas os nomes que são colocados ali nos ídolos, eles colocados de forma totalmente despreocupada com a historicidade de mártires ou da igreja. Apenas havia uma questão de colocar dentro da igreja aquilo ali de forma aceitável. E colocando nomes de apóstolos, de discípulos, de profetas, a igreja aceita aqueles ídolos dentro. Ele começa a trazer festas, e aí chega, por exemplo, o mês de dezembro, 25 de dezembro, que era comemorada a Saturnália, o nascimento do deus Saturno em alguns países. Em outros países era comemorado o solístico, que era o nascimento do deus Sol. E como era comemorado, as pessoas traziam uma árvore para dentro de casa, elas colocavam lá dentro de casa o pinheiro, colocava lá, e elas colocavam presentes embaixo para abrir no dia 25, elas faziam um grande almoço, um grande jantar naquele dia, onde elas trocavam presente, e adoravam ao Deus Sol, adoravam ao Deus Saturno, cada um conforme a sua cultura. E Constantino vê a necessidade, porque Roma tinha algo de diferente dos outros impérios que passaram. Roma não destruía a cultura. Ao contrário de outros impérios que implantavam sua cultura, Roma não, eles entravam, a exemplo do próprio Israel, que era colônia de Roma nos dias de Jesus, mas o templo estava intacto, o sacerdócio estava em atividade, porque Roma não destruía a cultura, especialmente no que concernisse à questão religiosa. Então Constantino precisava preservar. Quem adorava o Deus Saturno continuava adorando, quem adorava o Deus Sol continuava adorando, mas as igrejas estavam implantadas, o imperador está no comando, e ele precisava trazer essa festa para dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja se torna a religião do império. Então traz-se o solístico, a Saturnália, para dentro da igreja, e afirma-se para aqueles mais críticos que era a comemoração do nascimento de Jesus, algo que nós temos até hoje. O Natal justamente em 25 de dezembro, a data da Saturnália. Se a gente olhar pelas logísticas do que foi colocado na Bíblia, Jesus nasceu em março. A Bíblia diz que no 6º mês, o anjo Gabriel, Lucas 1, versículo 36 em diante, o anjo Gabriel se apresenta a Maria e diz que dali ao tempo correto, Maria teria um filho. Ora, 6º mês é em junho, soma-se 9 meses, Jesus nasce em março. Então há uma distorção de data. Se a gente colocar, pastor, tem uma diferença de calendário, ainda cairia no Brasil em setembro. Então existe todo o interesse por trás da data de 25 de dezembro, que é implantado em 312.
E além disso, muitas outras coisas é inseridos dentro da igreja, é colocado dentro da igreja. Anos mais tarde seria colocado o presépio e muitas outras coisas. Então, a gente tem em 312 ali a abertura da carta profética de Pérgamo, que é a igreja negociadora, aquela igreja que chega e negocia sua fé, negocia seus princípios, em troca de um templo bonito, de cadeiras acolchoadas, de um púlpito de marfim, de ouro ou de qualquer outra pedra que o bispo quisesse ter. E a gente tem uma igreja negociando uma série de princípios em troca de presentes. A partir dali começa-se o que seria a perseguição reversa. O que é a perseguição reversa? Agora você não tem mais o ímpio perseguindo os crentes, você tem os crentes perseguindo aqueles que eles consideram ímpio. Então agora já não era mais. Durante 300 anos os descrentes mataram cristãos. Agora de 312 até mais ou menos 1600 você tem cristãos matando aqueles que não aceitam participar da igreja. Então nós temos a perseguição reversa. Era a abertura, iniciava-se ali da carta de Tiatira, um tempo profético para a igreja. Então nós temos a perseguição reversa, a igreja idólatra, a igreja prostituída. E nesse cerne de matar aqueles que não aceitavam participar da igreja, mata-se também aqueles que tentam trazer de volta a Bíblia para a igreja. Quando a gente chega em 1500, por exemplo, ali já havia tido vários pré-reformadores, o último deles havia sido John Hus, que profetizou o nascimento de Martinho Lutero de uma forma profética, alegórica, no ato da sua morte. E ele já havia acontecido muito isso, mas a gente encontra em 1500, por exemplo, um cenário onde uma pessoa poderia ser morta por ter decorado o Pai Nosso, porque havia um interesse de que as pessoas não conhecessem a Bíblia. E por que elas não podiam conhecer a Bíblia? Para que elas não começassem a combater os ensinos da igreja. Então as missas, as pessoas iam para a missa, mas ela era celebrada toda em latim. Dentro da Alemanha, dentro da Inglaterra, dentro de toda a Europa, ela era celebrada em latim. Na América, celebrada em latim. Para quê? Para que ninguém entendesse o que estava sendo pregado, o que estava sendo lido, o que estava sendo orado, e assim eles não conhecessem a palavra e combatessem aquilo que a igreja estava ensinando. Então em 1515, mais ou menos, você tem o surgimento de Martinho Lutero, que começa a sua guerra contra os ensinos errados da igreja. Ele, na condição de monge, ele tinha acesso à Bíblia, ele conseguia ler a Bíblia, e ele lê Romanos ali 1,17, o justo viverá da fé, isso muda a vida dele. E quando em 1517 a gente tem o ápice da reforma protestante, que é Lutero sendo excomungado da igreja católica, ele rasga a carta de excomunhão do Papa, e ele rasga isso, toca fogo em praça pública, e ali é a separação. Ou seja, com o apoio do governo alemão, a igreja alemã inicialmente ela se separa de Roma. Era o primeiro lugar do mundo a fazer isso. E quando a igreja se separa de Roma, isso começa a acontecer também em outros países. Na Inglaterra, o rei Luís vai fazer isso e fundar a igreja anglicana. Aí você vai para a França, você tem Calvino conseguindo isso também e formando o movimento calvinista. E a partir daí começa a surgir essa separação no mundo, onde as pessoas finalmente começavam a receber de volta a Bíblia. O que é a reforma protestante, que a gente tanto fala? A gente deixou de ser igreja católica? Não, a palavra católica ela é traduzida por universal. Então a igreja católica quer dizer igreja universal, ou seja, a igreja que está em todo lugar. Nós ainda somos igreja católica. Eu ainda faço parte da igreja católica, porque eu faço parte da igreja universal, da igreja de Cristo que está espalhada pela terra. Agora nós não somos mais católicos romanos, nós somos católicos, igreja universal, ou seja, igreja, e quando eu falo do universal, não é universal do reino de Deus aqui não, ok? Mas a igreja que está em todo o universo, o corpo de Cristo que não tem placa, meio corpo místico de Cristo, o organismo de Cristo. Apenas deixamos de ser romano. E o que marca essa reforma? O que marca é justamente a entrega das Bíblias na linguagem das pessoas. A entrega das Bíblias numa língua que as pessoas pudessem ler. E ao ler a Bíblia, essas pessoas têm um encontro com a verdade. E esse encontro com a verdade começa a mudar a vida dela. Então a gente tem finalmente as pessoas recebendo Bíblias em inglês, Bíblias em francês, em alemão, e aí espalha-se pelo mundo todo as pessoas lendo a Bíblia. Isso ainda gerou muitas mortes.
A igreja, com seu exército, matou muita gente porque tinha adquirido conhecimento bíblico, e isso era um problema para a igreja, porque ao adquirir conhecimento bíblico, a igreja esvaziava, porque as pessoas percebiam que o que estava sendo ensinado lá era errado. Então, a gente tem o surgimento ali de 1517, Lutero vai morrer de velhice, escapou, porque isso foi profetizado por John Russo, que é aquele que vai nascer daqui a 100 anos, ninguém vai conseguir matar. Ele morre em casa, doente, tranquilo, na sua velhice, e começa a ser ali um movimento protestante. Era uma igreja que agora ela tem muito conhecimento, mas ela ainda não tem unção. Ou seja, ela havia adquirido conhecimento bíblico, mas ela não tinha adquirido de volta a unção do Espírito Santo que a igreja primitiva desfrutou. Amém? Dos milagres, das curas, das profecias, nada daquilo havia sido adquirido. Então, quando a gente chega por volta de 1700, lá na Morávia, um conde chamado Zinzendorf, ele vai criar um movimento de oração, a vigília de oração dos 100 anos. E o que é a vigília de oração dos 100 anos? Eles começam a ler na Bíblia aquele derramar do Espírito Santo. Eles falam: poxa, a gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente santificou nossa vida, quietou a idolatria, mas a gente não vive isso aqui, a gente não recebeu essa coisa que está na Bíblia, que os primitivos desfrutaram. Então eles começam a orar, dizendo: nós só vamos parar de orar quando nós recebermos isso. E é interessante porque esse movimento de oração, essa vigília de oração, mais ou menos igual a casa de oração, que hoje tem mais de 500 cidades no Brasil e diversas no mundo. Aqui em Vitória da Conquista nós somos privilegiados por ter uma casa dessa, que é 24 horas de oração. Então aquele movimento funcionava justamente nisso, um relógio de oração que funcionava o tempo todo. E quando esse relógio começa a funcionar, as pessoas começam a orar, e o clamor era um só, o derramar do Espírito Santo. E quando eles clamam por isso, cerca de 16 anos depois, há uma unção tão grande já sendo movida no meio deles, e essa unção ela gera um espalhar missionário. Ou seja, aqueles irmãos moravam naquela pequena ilha, naquele pequeno povoado, eles já haviam enviado mais de 300 missionários para o mundo todo. Eles recebiam a unção do Espírito Santo, eles eram impactados pelo desejo de pregar. E não era pregar no púlpito, era pregar para aqueles que ainda não conheciam. Então eles saíram com duas missões: pregar o Evangelho para quem não conhecia a Bíblia, e pregar a unção do Espírito Santo para aqueles que já estavam reformados, mas ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Esses irmãos chegaram a um extremo tão grande, que eles chegaram a se vender como escravos. Parte dos morados, eles souberam que determinado povo estava sendo preso como escravo, levados para as Américas, inclusive, como escravos, e não estavam tendo acesso à palavra. Quando eles chegavam lá, as pessoas já tinham ido embora, sendo levadas cativos, e parte deles chegaram a ir para esses países unicamente para ser presos como escravos, para poder pregar àquelas pessoas, para pregar para eles o poder do Evangelho, para ganhar escravos para Deus. Eles se entregaram, sabendo que nunca mais voltariam para casa, nunca mais seriam livres, e que possivelmente, como de fato aconteceu, morreriam na escravidão, sendo chicoteados, sofrendo como escravo todos os dias, unicamente para pregar para aquelas pessoas que estavam sendo vítimas da escravatura que reinou aí do século XVI até mais ou menos o século XVIII. Então foi uma chama missionária. Dali surge John Wesley, que trouxe esse avivamento para as Américas, que na sequência passa por Moody, passa por outros, e aí a gente chega na Rua Azusa. Dali sai Daniel Berg com o navio e traz para o Brasil, e a gente está desfrutando desse avivamento até hoje, sendo que nesse último século a igreja ela entrou em declínio, tanto missionário, ou seja, o nosso número de missionários enviados ele diminuiu em todo o mundo, quanto no declínio de unção, no declínio do mover do Espírito Santo, de intimidade com Deus. Tudo isso a gente foi entrando em declínio, e a gente está voltando para o campo da negociação. A gente está voltando lá para 312, onde que por uma simples oferta, por uma simples proposta, a igreja ela é rapidamente vendida, ela é rapidamente entregue. E quando eu falo de vendida, no sentido de ter o seu regulamento mudado, ter tudo mudado, por uma proposta financeira, por uma proposta de ajuda, por uma oferta melhor, por um dízimo melhor. E a igreja ela volta a negociar seus princípios.
ela volta a se vender. A gente entra nesses últimos agora 10, 15 anos, a gente tem de novo um mover de conhecimento similar ao que teve lá atrás em 1517. A gente vê a igreja voltando-se novamente para a leitura bíblica, algo que não teve nos 85, 100, 150 anos anteriores. A igreja não priorizava esse conhecimento. A gente ficou tão chapado dessa unção gostosa que desceu, que a gente desprezou o conhecimento, e nisso entrou muito misticismo dentro da igreja. Então a gente vê nesses últimos 15 anos, apesar de todo o declínio, a igreja ela está voltando para a Bíblia, ela está estudando, ela está adquirindo conhecimento de novo, ela está exigindo de seus pregadores uma mensagem mais confiável biblicamente. E a expectativa que temos é que, apesar de todo o declínio que está havendo nas demais áreas, esse conhecimento que está sendo buscado por nossa geração vai resultar em um último avivamento, um último derramar de unção, que vai marcar os últimos dias da igreja antes da volta de Jesus. Nós estamos nessa expectativa, que essa busca por conhecimento desses dias resulte no que aconteceu em 1700, da igreja olhar para a Bíblia e dizer: eu quero isso que esses irmãos tiveram. Então estamos nessa esperança de que haja um último derramar de unção, um último avivamento, que vai marcar esses últimos dias da igreja antes do arrebatamento, esse último derramar do Espírito sobre toda a carne, que Joel profetizou, que Pedro reavivou essa profecia em Atos 2, e nós estamos crendo que ela está começando a se cumprir nesses dias, para que a volta de Jesus finalmente aconteça e a gente vai morar para sempre no céu. Então a gente fez um resumão aqui rápido, de que 25 minutos ali. Minha esposa acabou de colocar minhas páginas aqui do Facebook e do YouTube. Você que ainda não se inscreveu na minha página do YouTube, entra lá, se inscreve. Você que não curtiu minha página no Facebook, tem muita gente que assiste que toda semana ainda não curtiu, não segue a gente lá. Curte, bota para seguir, tá bom? E ativa o sininho no YouTube também e acompanha a gente em nome de Jesus. Por que eu contei toda essa história da igreja? Para que a gente possa entrar na segunda parte desse estudo, que é a doutrina da igreja. Uma das funções da reforma protestante foi justamente restaurar a doutrina da igreja. E aí é algo interessante, porque deixa eu ler aqui a mensagem que a Isabel está falando. Em que momento da história cessou as mortes? Foi quando houve a separação de Roma. Olha, as mortes ela passam por duas cessações. A primeira é em 312, onde na verdade não cessa, mas passa até a perseguição reversa, ou seja, a perseguição invertida, onde não é mais os ímpios que matam a igreja, mas são os crentes que matam os que não querem entrar para a igreja, que são considerados ímpios. Então de 312 a 1500 a gente tem a igreja matando aqueles que não se declaravam crentes, A morte não cessou, ela só trocou de lado. A gente percebe que a igreja, na verdade, desde 312 ela se desviou, ela perde seu propósito, seu alvo, seu rumo. Em 1500 a gente tem esse retorno da morte, agora dos protestantes, ou seja, você tem a igreja ativando ainda mais a morte do que eles chamavam de herege, que era considerado herege. Então a igreja começa a matar. Por exemplo, em uma única investida contra a reforma de Lutero, morreram 105 mil alemães. Então, com o tempo, onde esquenta as mortes? Por exemplo, quando o governo alemão declara proteção à religião de Lutero, ou seja, a religião que Lutero acabou de inventar, era assim que eles interpretavam, virou religião do Império Alemão, da nação alemã. Então agora Roma não podia mais matar crentes. Se eles entrassem na Alemanha com o seu exército para matar cristãos, eles estariam comprando briga com o governo da Alemanha. Agora seria guerra entre países, e Roma evita isso. Eles eram bons de matar pessoas desarmadas, mas exército contra exército eles pulavam fora. Então a França depois declara apoio ao calvinismo. Na verdade, o próprio Calvino chegou a ser um senador na França e criou leis que protegessem. Então, se Roma ataca os franceses, era exército contra exército, não é mais contra a igreja, mas contra o exército da França. E Roma não tinha interesse nisso. O rei Luís cria a igreja anglicana na Inglaterra, que até hoje está em ação. Então, ali se ataca, você não tem mais um ataque à igreja, mas à nação. Declararia uma guerra mundial aí, porque os outros protestantes entrariam na guerra. Então, você tem igreja ortodoxa na Grécia, e vai surgindo as igrejas estatais. Então, nesse momento, vai cessando esses ataques, porque Roma entende que se ataca
não está atacando a igreja, ela está atacando o exército do país, e isso declararia uma guerra mundial. Então, nesse momento, ela recua e a igreja começa a respirar um ar de paz muito pequeno, porque ainda sofria, quietava-se as mortes, mas começou os preconceitos, que a gente viu até agora, de 1990, 1995, ainda havia muito preconceito contra os evangélicos. Então, quieta-se as mortes, começam-se os preconceitos. Então, as mortes elas vão cessando à medida que a igreja protestante ela vai se tornando estatal, em vários países diferentes, cada um com um nome diferente. E por isso a gente vai tendo aí esses diversos nomes da igreja protestante, porque a reforma ela vai acontecendo de forma independente. Você tem lá na Rússia acontecendo, você tem na Grécia, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Então isso vai gerando várias denominações independentes e protegidas por seus países, pelo exército dos seus países. Ok? Espero que a gente tenha conseguido responder aí a pergunta. Em que momento vai cessando essas mortes? A doutrina da igreja. Quando a gente fala de doutrina, queridos, é interessante porque a gente pensa logo que na roupa que deve usar, o pastor está com a manga curta aqui, tem que fechar aqui, tem que isso, tem que aquilo outro, né? Então a gente pensa muito em usos e costumes, e a doutrina da igreja ela nunca teve a ver com usos e costumes. Na verdade, não, há muito pouco na Bíblia sobre usos e costumes. A Bíblia fala apenas para a gente se vestir com decência, né? Que a mulher ela se vista com decência. Ela entenda que a sua beleza não depende disso ou daquilo, mas que está nela, está no viver dela com Deus. Então, basicamente, a doutrina da igreja não tem a ver com os costumes. Isso é cultural, né? Por exemplo, sai a igreja, os irmãos da Alemanha saem de lá e começam a pregar na Inglaterra. Então, eles estavam acostumados com a cultura alemã. Quando eles chegam na Inglaterra, as pessoas se vestem diferente. Eles começam a querer impor o que seria, na verdade, não a doutrina da igreja, mas a cultura alemã dentro da Inglaterra. Aí vem os ingleses pregar na América do Norte, nos Estados Unidos, e eles percebem que as pessoas se vestem diferente. Então eles começam agora a criar doutrinas para a igreja, que na verdade não é a doutrina da igreja, mas é uma implantação da forma de vestir dos ingleses dentro dos Estados Unidos. Esses irmãos dos Estados Unidos, eles vêm para o Brasil, e chegam no Brasil, encontram os índios, meu Deus, quase nus. Então, vamos pregar doutrina. Qual é a doutrina? É a implantação da cultura americana para os índios brasileiros. Então, a gente percebe que essa doutrina de usos e costumes, na verdade, ela foi surgindo à medida que os missionários se espalhavam e eles tentavam aplicar aquilo que eles julgavam certos. Existem países, por exemplo, que a mulher que tampa os seios, ela usa blusa, é prostituta. Porque ela tá escondendo aquilo ali, na verdade, é um convite para que um homem venha e tire a blusa dela. A mulher honesta, direita, ela não tem nada a esconder, ela anda com os peitos de fora. Isso é uma cultura. Então, eu vou pregar nesse país e eu chego lá e prego para elas que é doutrina elas usarem blusa. Na verdade, não é doutrina, é a cultura do Brasil. É a cultura da gente, da maioria dos países. Mas lá é uma tribo diferente. Então, assim, a igreja ela não pode destruir a cultura, ela destrói a idolatria, ela destrói o pecado, ela destrói a religiosidade errada, ela interfere na cultura nesse sentido, mas a igreja ela não tem essa obrigação de chegar lá e destruir uma cultura, falar com o índio que é pecado ele usa pena na cabeça. Não, isso é cultural dele. Então, esses usos e costumes eles vão surgindo com a migração missionária que não entendia que eles estavam indo pregar o evangelho apenas e começa a interferir nos costumes das nações para onde eles estavam indo. Hoje a gente tem um treinamento de missões transculturais justamente para aprender a respeitar esses detalhes culturais para que não haja essa interferência, porque não é papel da igreja. Jesus nunca teve interesse nisso. Lá em Israel os homens usavam cabelão. Quando você vai para Coríntios 11, Paulo repreende os irmãos de Corinto que estavam deixando o cabelo crescer. Ele falou, não é nosso costume usar assim. Porque dentro de Corinto, culturalmente aquilo era errado. Assim como aqui no Brasil hoje um homem de cabelo grande é estranho. Porque a nossa cultura, o homem é com cabelo pequeno, né? Então Paulo repreende isso, mas Jesus teve cabelo grande, porque lá dentro de Israel, o homem que rapava a sua cabeça era um sinônimo de protesto, de voto, olha, eu passei por uma grande angústia, eu estou de luto, era um sinônimo de derrota. Um homem
vitorioso deixava o cabelo crescer, mas na cultura grega aquilo não era correto, e os irmãos de Corinto começaram a deixar o cabelo crescer. Paulo cortou, 1 Coríntios 11:40, olha, isso não é nosso costume, e se você insistir, nós vamos te tirar da igreja, nós vamos te excluir. Estamos no Brasil, nossa cultura, os homens deixam o cabelo cortadinho. Então hoje na nossa cultura é estranho o homem de cabelo grande. Então são questões culturais, e a gente vai pegando essas culturas e vai transformando elas em doutrinas, e é algo que a gente precisa ter cuidado, precisa ficar atento, ok? Mas dentro da cultura o princípio de certo e errado precisa ser respeitado. Eu não posso chegar no Brasil hoje e deixar meu cabelo crescer porque lá em Israel o pessoal deixava. Eu não estou em Israel, eu estou no Brasil. Então eu preciso respeitar aquilo que é considerado padrão no Brasil, né? Então eu não posso, a mulher não vai chegar aqui e andar com os peitos de fora porque tem uma tribo na África, as crentes andam. Não, lá é cultural. Então eu preciso entender qual o conceito de certo e errado no país onde eu nasci. E isso é algo que vai mudar de país para país, e a gente entender isso. Então em que se aplica a doutrina da igreja? Jesus ele vai falar de diversas doutrinas. As cartas de Paulo é a base de todas as doutrinas. E os reformadores do ano de 1600 mais ou menos, eles vão se juntarem pouco depois da morte de Lutero. Eles dizem, olha, a gente precisa criar uma base doutrinária. Por quê? Se a gente falar para as pessoas lerem de Romanos a 3º João, para entender quais são as doutrinas, é muita coisa, né? A doutrina básica, amar ao teu próximo, santidade, sim, mas tem muita coisa impregnada ali. Então eles criam 5 pilares doutrinários, que esses 5 pilares comandam todas as outras doutrinas. E quais são esses 5 pilares? Primeiro, somente a graça. O primeiro pilar doutrinário da igreja é somente a graça, ou seja, nós somos salvos pela graça, por meio da graça. Romanos 11:6 vai dizer isso, mas se é de graça, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mantidos pela graça, estamos aqui por causa da graça, não somos merecedores de nada. Ninguém é bom o suficiente para entrar no céu, nós só fomos chamados e somos mantidos no Evangelho por causa da graça salvadora de Deus. E o que é graça? Graça é um favor dado a alguém que não merece. Isso é graça. Nós somos justificados, e a Bíblia vai falar sobre justificação. A palavra justificação ali de Caiô, ela tem o sentido de, não é declarar, não é comprovar que você é santo, que você é puro, justo, não. A justificação ali é eu saber dos seus erros e ainda assim eu te absolver, ou seja, eu te isentar de pagar pelos seus erros. Nós somos justificados, ou seja, fomos libertos da responsabilidade de pagar pelos nossos erros. Ainda se olharmos para trás, nosso histórico é terrível, mas Jesus nos justifica. E por que nos justifica? Porque Ele nos salvou, Ele nos amou e pagou o nosso pecado na cruz. Então o pecado não ficou de graça, ele foi pago por Jesus, e isso é graça. Nós tudo que temos e somos é por causa da graça de Jesus. E quanto mais rápido a gente entender, porque essa é a doutrina principal da igreja, a graça de Deus. Quando a gente não entende isso, a gente parte para o que é chamado de meritocracia, que é o que? Eu achar que é por causa do meu mérito. Então a gente começa a dizer assim, olha, Deus me usou ontem no culto, mas também eu li a Bíblia um bocado, eu orei um tanto, eu jejuei um tanto, e é porque eu também me esforcei. Olha, o Senhor me deu isso aqui, mas em compensação, olha o tanto que eu estou evangelizando. Eu já ganhei almas. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu merecia viver aquilo ali. Eu merecia aquela bênção, eu merecia ser usado daquela maneira, queridos. Tudo que recebemos é por causa da graça. Eu não falo das coisas no plano humano. No plano material você planta e colhe. Isso não tem nada a ver. Planta e colhe, ok? Mas no plano espiritual, tudo é por causa da graça. Simplesmente por causa da graça. Se não fosse por ela, a gente não teria nada. Eu termino o culto essa semana, até o meu colega de trabalho aqui me perguntou, eu estava assistindo o último culto que eu tinha ministrado, assistindo na segunda-feira, e na segunda-feira é o dia que eu assisto um bocado, o culto de domingo, na quinta eu assisto um bocado de vez o culto de quarta. Quando eu falo um bocado, é um bocado mesmo, 3, 4 vezes num dia só. E ele falou assim, rapaz, você fica assistindo sua própria mensagem. Eu falei, sim,
porque tem coisas aqui que eu não preparei, tem coisas aqui que não estavam no meu esboço, e eu entendo que o Senhor me deu, e quanto mais eu assisto, eu percebo que isso aqui não veio de mim, não foi por causa de mim, não teve a ver comigo. Por quê? Porque veio de Deus, foi pela graça, pela misericórdia de Deus. Então no plano material você vai colher o que você planta, queridos, mas no plano espiritual, e aí a frase da irmã Simone chegou aqui na hora perfeita, nunca foi sobre nós, nunca teve a ver conosco, é pela graça, pela misericórdia. Tem gente muito mais sincera do que eu, que merecia estar no meu lugar e não está porque eu não sei. Então se eu não estou aqui porque eu sou mais merecedor, eu estou aqui porque Deus foi misericordioso comigo, e só cabe a mim dizer obrigado, obrigado, obrigado o tempo todo. Ok? Quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido a gente avança na presença de Deus. De quarta-feira foi bênção, foi mesmo, irmão. Bênção de Deus o culto de quarta-feira aqui, meu Deus, foi céu na terra. Segundo pilar, somente a fé. Foi esse texto justamente que mudou a visão de Paulo, quando ele disse: olha, mas o justo viverá da fé. A visão de Lutero, melhor dizendo, lendo Romanos, né, de Paulo: o justo viverá da fé. Olha o que diz Romanos 4, versículos 14 e 16. Todos esses estudos estão na nossa revista, não deixe de adquirir. Se você mora aqui na cidade, entre em contato conosco, tá bom? E peça a sua. Você que estuda no setup, pega a sua com o pastor George, que já está com ele para todos os alunos. Porque os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque se os que são da lei são herdeiros, se quem está fazendo tudo pelos méritos são herdeiros, então a fé não tem sentido. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Romanos 4, do 14 ao 16. Se eu estou salvo pelas minhas obras, então eu não preciso de fé, a fé é vã. Aí Paulo vem e corrige assim: mas é pela fé, não é pelas obras, para que você entenda que é segundo a graça. Tudo que eu recebo é pela graça, pela misericórdia de Deus, mas eu só recebo isso se eu acreditar que o Senhor pode me dar isso, que o Senhor pode fazer isso em mim, que o Senhor pode realizar isso em mim. Mas Simone colocando: eu quero essa revista, pastor. Vê aí com o presbítero Sandro aí, que a gente envia um lote para a igreja aí do Moisés. Vamos pedir para ele entrar em contato comigo aí, quem sabe. Com a greve dos Correios agora complicou bastante para enviar para fora. Eu não sei nem como é que está funcionando os envios, mas a gente dá um jeito, né? Nem que seja de jegue, de tartaruga aí, mas chega em nome de Jesus, tá bem? E a gente dá um jeito aí, irmã Simone. Se alguém for daqui para aí, eu já providencio a sua. Então, primeiro pilar, somente a graça. Segundo pilar, somente a fé. A segunda doutrina principal da igreja. Isso é doutrina. O que é doutrina? É fundamento irrevogável. Ninguém pode remover a graça de Deus. A atribuição de méritos que tem sido inserida nesses últimos dias está erradíssima. Não, porque você é preciosidade, não no sentido de que Deus se importa com você, mas naquele sentido que muitos estão colocando aí, de que você é mais importante do que Jesus, de que você é a coisa mais importante de Deus, acima até do Filho. A gente está criando uma série de deuses na terra mais importante do que o próprio Cristo no céu, com as mensagens da nossa geração baseadas em meritocracia. Cuidado com isso. É diferente quando a gente fala. Minha esposa ministrou aqui quarta-feira falando sobre você ser uma preciosidade para Deus. Isso fala da importância. Que eu assisti a mensagem dela. Quem não assistiu, assista, você perdeu. Foi muito boa. Está aí na minha página, inclusive, tanto no YouTube quanto no Facebook. Livrando-se da depressão, se não falar a memória do tempo. Viu? Então, fala sobre a valorização que Deus te dá. Isso é diferente de você simplesmente começar a se achar mais importante do que Cristo, ou achar que você merece as coisas. Não, é tudo pela graça. E como é que eu recebo essas coisas? É por meio da fé. Não vem de nós, não vem das obras, mas é eu acreditando que Jesus vai fazer e que Ele está fazendo. E quando eu acredito, Ele faz. Quando eu acredito, Ele exerce. Quando eu acredito, Ele realiza. Então eu preciso acreditar. Amém? Terceiro pilar doutrinário da igreja, terceira base. Isso aqui, pastor, e as outras doutrinas? Não, eu estou falando as bases, o fundamento que Jesus implantou. A partir desses 5 fundamentos, toda a base doutrinária, ela é erguida. Então, por que é importante estudar o fundamento quando eu falo de doutrina da igreja? Porque quando eu sei o fundamento, a constituição, eu tenho como avaliar a doutrina que eu recebo. Ou seja,
me entregaram uma nova doutrina. Essa doutrina está baseada em somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Eu não vou falar os outros dois que a gente já vai chegar, né? Está baseada nesses pilares. Se está, eu recebo. Se não está, ela deve ser desprezada, deve ser rejeitada. A Simone colocando aqui, já enviou uma mensagem da missionária Daniela para algumas amigas que estão com depressão. Hoje, gente, façam isso. Assista, você que está assistindo essa live, que não assistiu a mensagem de quarta-feira, entra lá na minha página, tanto no YouTube quanto no Facebook. Minha esposa colocou aqui nos comentários da minha página, está inclusive meu nome aqui. Entra lá e assiste e compartilha o link para todo mundo que você conhece que está numa situação de depressão. Deus usou a missionária Daniela de forma tremenda aqui na quarta-feira, e eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a sua vida, mudar a sua história. No domingo eu preguei sobre combate à ansiedade, e ela na quarta pregou sobre combate à depressão. Olha como Deus ligou essas mensagens, e foi um negócio tremendo, foi muito forte que Deus fez aqui na quarta-feira. Então assista essas mensagens, PR Geisiel Santos, tá bom? Entra lá e você não vai se arrepender não. Terceiro pilar, somente a Cristo, somente Jesus. Entra lá, assista, estou focado aqui, precisando continuar comentando a mensagem de quarta-feira. Mas agora voltar para os pilares, somente Jesus. Queridos, nada pode ser acrescentado ao Evangelho, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. A gente tem mais dois que a gente já vai falar. Nada pode ser acrescentado, sabe, nada que substitua Jesus pode ser aceito. Jesus tem sido colocado para fora de muitas igrejas. A gente está vivendo a carta de Laodiceia nesses dias, a última carta. Profeticamente estamos vivendo a última carta. Todos os escatológicos, eles vão concordar com isso. E a palavra de Jesus para essa igreja: eu estou na porta e bato. O que ele está dizendo é: me colocaram para fora e fecharam a porta. Estamos substituindo Jesus, e as pessoas criam uma série de atrações para atrair jovens, segurar jovens, porque Jesus não tem sido considerado suficiente para essa geração de líderes que a gente está vivenciando, essa geração contemporânea. Jesus não tem sido considerado suficiente, então estão acrescentando uma série de coisas, e aí coloca-se a noite disso, a noite daquilo, outra hora, as campanhas, né, extrapolantes, não é água ungida, é o pano ungido, o manto ungido, caneta ungida, vassoura ungida, para você varrer a sua casa e sair os encostos, é a noite do descarrego, virou noite de macumba, né? O travesseiro, a fronha ungida com a foto do pastor, caneta de R$1.000, um chaveirinho com um bloquinho que a gente compra aqui na feira de R$3 sendo vendido a 300 conto. Então, por que isso? Porque tiraram Jesus de dentro da igreja, estão tentando substituí-lo com coisas. E a base doutrinária da igreja é somente Cristo. Ele é suficiente. Quando o mar está agitado, os discípulos estão desesperados, achando que vão morrer, Jesus vem andando por cima das águas, e eles dizem: Senhor, é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Ele não faz nenhuma promessa, ele não diz que vai mudar nada, ele não diz que vai acabar nada, ele só diz: sou eu. O que Jesus está dizendo: se eu cheguei, eu sou suficiente para resolver todo o restante. E quando ele entra naquele barco, depois de andar com Pedro sobre as águas, o mar se aquieta. Então, queridos, a presença de Jesus é suficiente. Não vamos acrescentar coisas aonde a Bíblia não acrescentou. A presença de Jesus é suficiente para a igreja caminhar, para a igreja andar. Mas por que então, pastor, somente Cristo não foi o primeiro? Porque Jesus só está presente aonde os outros pilares são respeitados. Jesus só está presente, na verdade é somente Cristo, porque tinha que ser o último dos 5. Por que o último dos 5? Mas o Cristo não é o principal, sim, mas ele só está presente aonde as bases doutrinárias são respeitadas. Se a gente não respeita os fundamentos, Jesus não vai se fazer presente. Então não tem somente Cristo, se não tem somente a graça, se não tem somente a fé, se não tem somente a Escritura, se não tem somente glórias a Deus. A gente já vai entrar nesses outros dois. Os irmãos colocando, falam tudo aí. Não, mas é a verdade, gente. A gente está vivendo um tempo em que estão vendendo o Evangelho, em que estão vendendo tudo. Então, sabe, as pessoas voltaram. Lutero, ele escreve as 95 teses para combater a venda de relíquias que o Papa Leão X fazia por meio de João Terczel.
onde ele vinha vendendo pedaço da roupa de Jesus, pedaço disso, pedaço daquilo outro, e a reforma protestante é uma resposta à venda de relíquias. E aí o que está acontecendo 500 anos depois? A igreja está vendendo tudo de novo. Agora são os protestantes que estão vendendo, é a água vinda do Rio Jordão. As pessoas, eu vi igrejas, pessoas pagando R$20 para pular dentro de uma piscina da água que veio do Rio Jordão. Eu vi pessoas pagarem R$20, R$30 para beijar o pé da apóstola. Pastores sendo ungidos reis. Sabe, parece absurdo, mas se você olhar no YouTube, você vai encontrar. Pastores viraram bispos, que viraram apóstolos, estão se ungindo reis. Reis, você vai achar isso no YouTube, coloca lá, pastor ungido rei, você vai ver que não é um só caso, são vários, no Brasil e no exterior. Então, queridos, virou uma brincadeira. Somente Cristo, onde não tem esse fundamento, não tem mais nada do que se coloque ali é só engodo de homens. Nem Isabela colocando como se todo esforço dos que sofreram por amor ao Evangelho fosse em vão. Verdade. Leonardo colocando aqui em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, tem até lençol ungido. Esposa colocando triste realidade. O que mais aqui, missionário? A presença de Jesus é tudo, amém. Então essa é a realidade, queridos. E aí a gente vai para os 2 últimos pilares, para a gente entrar aqui. Primeiro, somente a Escritura, o 4º pilar. Simone colocando, felizmente é uma verdade, se Jesus fosse chicotear hoje, teria muitos templos a visitar e corrigir, é triste. Acho que ele está mais para mandar uns raios mesmo, Simone. O negócio abrangeu demais, no chicote vai dar muito trabalho. Somente a Escritura. E aí a gente vai para um texto de Judas, capítulo 1, um capítulo único, né, versículo 3. Esse Judas que a gente tem lá perto do Apocalipse, ele é um irmão de Jesus. Muita gente confunde isso com Judas Iscariotes, mas esse Judas que escreveu lá o seu livro que a gente tem perto do Apocalipse é um dos irmãos de Cristo, ok? É uma curiosidade aí que é importante. E aí ele escreve assim no versículo 3: senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Mateus 24:35, Jesus vai falar: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então o que eles estão dizendo? De uma vez por todas foi entregue. Ele está dizendo: o que foi escrito, o que foi selado, está encerrado, está cravado. No momento em que o cânon bíblico ele é fechado, queridos, toda e qualquer doutrina, toda e qualquer profecia, toda e qualquer mensagem precisa passar no crivo da palavra de Deus. Você tem o direito e a obrigação, porque isso é uma ordenação das cartas paulinas, de julgar as profecias. Às vezes a gente fala: não, mas Jesus disse, não julgueis para mim. Não, você tem a obrigação de julgar. A gente vai para Atos 17, versículo 11, falando dos irmãos de Bereia, fala assim: os irmãos foram mais honrosos, mais nobres do que os da Macedônia, porque tudo que Paulo pregava, eles iam conferir para ver se eram realmente assim. Ia conferir para ver se era realmente assim. Então, Paulo poderia ficar incomodado: poxa, eu acabei de pregar e os irmãos estão conferindo na Bíblia, que desrespeito, que parece que não me conhece. Não, Paulo fala com Lucas: olha, isso aí, eles são mais nobres, esses daí, eles, sabe, são mais preciosos, eles conferem, eles não engolem qualquer coisa. Você tem essa obrigação de conferir aquilo que está sendo ensinado a você. Tudo o que ouvimos: pastor, me passaram uma profecia, se essa profecia entra em conflito com a Bíblia, ela não veio de Deus. Mas foi de uma pessoa que eu respeito muito. Eu já ouvi alguém dizer assim: não, porque tal profeta ali não falha, falou, acontece. Queridos, é ser humano, é ser humano. O fato de eu ser usado por Deus não me torna perfeito. O fato de eu ser usado por Deus não me torna imune a falhas, não me torna imune a erros. Sou ser humano, e ser humano vai falhar até o último dia da sua vida. Então toda e qualquer profecia precisa ser pesquisada na palavra. Toda e qualquer profecia precisa ser julgada de acordo com a palavra.
Toda e qualquer mensagem precisa ser comparada com a palavra, seja ela uma mensagem teológica de profundidade gigantesca, ou aquela mensagem simples que alguém pregou lá, naquele culto de semana, iniciando seu ministério agora, precisa ser confirmada pela palavra. Somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente as Escrituras. Essa é a quarta base doutrinária da igreja. Estamos falando de fundamentos. A partir desse surgem todas as outras doutrinas, que desde que estejam submissas a esses, elas devem ser obedecidas e respeitadas. Então, a palavra é a base, a Bíblia é a base. Por que as pessoas estão comprando um monte de coisa ungida em nossos dias? Porque elas não conferem esses ensinamentos com a palavra. Por que as pessoas estão... Você observa que essas igrejas que vendem muita coisa, sei que a gente está na internet aqui, isso vai chegar... Às vezes isso aqui em 24 horas fica 9, 10 pessoas assistindo aqui, 15, 20, 25. Em 24 horas a gente vai olhar, tem 300, 400 visualizações. Então eu sei o quanto isso aqui chega longe. Tá bom? Mas por que você que talvez está assistindo agora posteriormente pelo YouTube, pelo Facebook, e está comprando esse tipo de bugiganga? Porque você não confere na palavra, você não lê a Bíblia, você tem preguiça de ler a Bíblia. E o mal de quem não lê é que é obrigado a aceitar tudo que lhe dizem. O problema de não ler é que eu sou obrigado a aceitar tudo que falam para mim. Quando eu leio, ninguém me engana. Quando eu leio, uma pessoa que lê não tem como enganar ela. Mas a pessoa que é inimiga de estudo, inimiga de conhecimento, inimiga de leitura, e aí você vê que essas igrejas que gostam de vender coisa, a primeira coisa que eles tiram é a escola bíblica, eles tiram qualquer tipo de culto de ensino, de preparo, de treinamento, tira cursos, tira tudo, porque a gente volta lá para 1500, o culto ministrado em latim. Há um interesse de que as pessoas não conheçam a Bíblia para que elas não descubram que estão sendo enganadas. Então fica com a palavra. Somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente a palavra. E aí a gente tem o quarto pilar, o quinto pilar. E qual é o quinto pilar? É somente a Deus glória. Só lhe deu glória. E a gente, se você olhar lá na Gratia, as 5 solas, né, como ficou conhecida, porque elas foram divulgadas primeiras em latim, né, sola gratia, sola fide, sola Christos, solas escrituras e só lhe deu glória. A gente tem só a Deus glória. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Sabe, aqui a gente fecha tudo. Porque eu disse que o somente Cristo deveria ser o quinto da nossa sequência. Porque o Jesus ele só vai estar presente aonde? Entende-se a graça de Deus, a meritocracia anulada. Jesus só vai estar presente aonde? A fé é reconhecida como base para milagres. Jesus só vai estar presente aonde? A Escritura é a fonte de todo e qualquer ensino. Jesus só vai estar presente aonde? Somente Deus é glorificado. Amém? Irmão Divino colocando aqui, verdade, alguns são levados por esses ventos de doutrina, por falta de conhecimento da palavra de Deus. É uma pura realidade. Uma semana colocou agora há pouco o texto de João 8, né? João 8:36, conhecereis a verdade que os libertará. Esposa colocando de novo minhas páginas no YouTube, no Facebook. Obrigado, filha. Sempre com a gente, sempre atenta. Entra lá, curte, se inscreve e aproveita para assistir a mensagem que eu te citei. Domingo eu ministrei sobre ansiedade e ela ministrou sobre depressão na quarta-feira. 2 mensagens que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. Deus trabalhou essa semana aqui conosco e vai continuar trabalhando em nome de Jesus. Então, Deus é o único a ser glorificado, queridos. Tudo o que traz glória ao homem, o que traz honra ao homem, não é porque o pastor Geisiel, não tem pastor Geisiel. Eu não quero que você lembre meu nome, eu quero que você lembre da palavra que eu ministrei. Profetas morrem, profecia não. Profetas morrem, profecia vive. João Batista morreu, mas a profecia dele ficou viva.
Elias morreu, mas a profecia dele ficou viva. Moisés morreu, mas a profecia de que viria um que seria respeitado como ele ficou viva. Isaías morreu, mas a profecia do Cristo crucificado ficou vivo. Jeremias morreu, mas a profecia de que uma nova aliança seria levantada, Jeremias 31, versículo 31, ficou viva. Profetas morrem, profetas eles vêm e passam. Profetas, se for necessário, Deus usa o jumento, usa o galo. Não, o profeta não é o ícone. Você não precisa lembrar do profeta, você precisa lembrar da profecia. Você não precisa lembrar do pregador, você precisa lembrar da palavra. Então o nome de Jesus é que tem que ser glorificado. O nome do Senhor não é fulano que prega bem, é Deus falou comigo. Amém? Quando eu saio de um culto, não é olha, é porque aquele pregador, aquele ali, não, é Deus falou comigo. Porque aquele pregador não sabia dos meus problemas, aquele pregador, ele não tem poder para resolver meus problemas, mas se Deus usou ele, porque Deus ouviu minha oração, então se ele não sabia da minha oração, quem falou comigo foi Deus, através dele, mas foi Deus. Então, somente a graça, somente a fé, somente Jesus, somente a palavra, e só a Deus glória. 5 fundamentos, 5 pilares, que toda doutrina precisa respeitar. Eu poderia te trazer aqui todas as doutrinas do Evangelho, a gente ficaria aqui a noite toda, mas eu prefiro te dar os fundamentos, porque quando eu te dou o fundamento, querido, você sabe selecionar o restante. Quando eu conheço a base, se eu sei a direção que foi levantada a base, eu consigo saber se a parede está torta. Então, por que eu te apresento o fundamento e não todas as doutrinas do Novo Testamento? Porque quando você ouvir alguém apresentando uma nova doutrina, você vai julgar por esses 5 fundamentos. Se ele não passa no crivo dos fundamentos, a doutrina precisa ser recusada. Se não passa no crivo dos fundamentos, a doutrina precisa ser desprezada. Se essa doutrina fere esses 5 fundamentos, ou apenas um único desses fundamentos, ela toda deve ser desprezada. Então fiquemos com a base, fiquemos com a palavra, fiquemos com Cristo, fiquemos com glorificação a Deus, entendamos a graça e aceitemos ela por meio da fé. Entendamos a graça e aceitemos ela por meio da fé. Precisa acontecer essas duas coisas. Entendamos a graça e aceitamos ela por meio da fé. Amém? A gente precisa compreender isso. A gente precisa entender isso. Fazer as coisas de Deus para Deus. E entender que nada do que alcançar é por meu mérito, mas por mérito de Deus. Amém? Irmã Simone colocando aqui verdade. Eu fico triste quando vejo irmãos que sabem que em determinado dia o pastor não vai estar e não vai ao culto. Verdade, irmã Simone. Tem muita gente que fala, não, hoje não é o pastor que vai pregar, eu não vou lá na igreja não. Porque, gente, tem tanta gente simplesinha. Tanta gente aí que não tem nem conhecimento, mas traz uma palavra sólida, uma palavra do céu para você. Não fala de alguém que se aproveita da falta de conhecimento porque não busca conhecimento, é diferente. Ok? Oséias 6. Se tu rejeita conhecimento, eu te rejeito para ser sacerdote. E se Deus rejeita quem recusa conhecimento, nós temos autoridade também para recusar. Uma coisa é você não ter um conhecimento porque não conseguiu ter. Outra coisa é alguém que tinha como ter e desprezou. A Bíblia diz, o meu povo erra porque lhe faltou conhecimento. Aí o Senhor vai direto para Zorobabel, para o sacerdote, no mesmo versículo, e fala, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu estou te rejeitando como sacerdote. Não era uma questão de Zorobabel não teve oportunidade, Zorobabel não conseguiu estudar, não, Zorobabel recusou a oportunidade de estudar. E o Senhor diz, já que você recusa, eu também te recuso. Se você me rejeita, eu também te rejeito. Então isso é muito perigoso. Não despreze aquele que não teve ainda a oportunidade. Mas eu lembro de uma senhorinha, eu já vou finalizar agora com esse testemunho. Estávamos ministrando no dia na Pedra Mole, um povoado de origem indígena, ali perto de Monte Pascoal, entre Itamaraju e Itabela. E tínhamos uma igreja lá, e estávamos eu, o pastor Giovanni, tínhamos outros pastores. E eu lembro de uma senhorinha que teve a oportunidade, vamos ouvir a irmã fulana, ela foi a primeira irmã aqui da igreja. E ela foi aquela irmã que eu acho que devia ter uns 95 centímetros lá para frente, muito pequenininha, e ela falou assim, irmãos, eu não sei ler. Mas domingo passado,
Meu pastor pregou aqui que Jesus se transformou no monte, na frente de Pedro, Tiago e João. E ele conversava com Elias e com Moisés. E Pedro disse: Senhor, deixa eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, para a gente ficar aqui para sempre. E ela disse: eu ouvi meu pastor pregar isso. Ela não sabia ler, uma senhorinha de uns 90 e poucos anos. Acredito que não esteja mais viva, porque já passaram aí uns quase 15 anos disso. E ela falou assim: eu fui matutando para casa. Olha a fala, fui matutando. Pedro falou: Senhor, bora construir uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, para a gente ficar aqui para sempre. E ela disse: Pedro não se preocupou com fazer uma tenda para ele. Pedro não se preocupou que ele ia tomar sol, ia tomar chuva, ele só queria ficar perto daquela glória. Desde que ele ficasse perto da glória, ele não se preocupava em ter uma tenda para ele. E eu fui para casa matutando que ficar perto da glória faz a gente não querer mais nada. E a gente começou a se olhar no púlpito, e um olhava para o outro e falava assim: rapaz, você percebeu isso? O outro dizia: não. Moço, você já tinha pensado por esse ângulo? O outro dizia: não. Rapaz, alguma vez você pelo menos calculou esse negócio? Não. Na escola ensinaram, diziam não. Então ali houve uma revelação para aquela irmã que a gente com anos de estudo não tinha adquirido. Então, queridos, não despreza os pequenos, não despreza, porque Deus te surpreende. Deus te surpreende. E às vezes coisas que o doutorado já dormiu, minha mãe está confirmando aqui que essa senhorinha já dormiu no Senhor. Às vezes o doutorado que eu adquiri há alguns dias atrás não me deu certas revelações, e não vai conseguir dar certas revelações que Deus só vai dar para os pequenos, indultos, aqueles sem conhecimento, porque tem coisas que não é a sala de aula, tem coisa que é no cantinho do quarto, que o Senhor ministra e te mostra o céu. É com essa palavra que eu finalizo hoje. Sábado que vem tem mais, 5 horas da tarde, aula de eclesiologia parte 3, e a gente vai estar estudando aqui sábado que vem os dons ministeriais e a igreja na sua função de hospital, a igreja na sua originalidade. Então, sábado que vem, 5 horas da tarde, dons ministeriais e a igreja na sua função de hospital, na sua função de cuidar de pessoas e não como um tribunal que a gente se transformou ao longo de décadas. Deus abençoe. Até sábado que vem. Amanhã tem culto aqui para os irmãos que são do setup, aí congregam na CEMAP, tem culto na CEMAP, tá bom? Estejam aí com o seu pastor. Para os irmãos que são aqui da casa, estão com a gente. Igreja Pentecostal Reina Glória, transmissão a partir das 19 horas. Na página Reina Glória de Conquista, para os da Reina Glória, e CEMAP.oficial para os da CEMAP. Vamos fazendo a separação, porque nós estamos transmitindo aqui pela página da CEMAP. Eu preciso ter esse respeito e esse cuidado com os nossos irmãos, co-irmãos aqui da CEMAP, do pastor George Costa, que é um homem de Deus, um doutor em teologia também, que, meu Deus, é um grande conhecedor da palavra. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.